Olá, meu povo, bom dia! Estamos com mais uma aula de língua portuguesa com o professor Vitorino Rodrigues. Estamos encerrando essa jornada, não é? Daqui a pouquinho tem aí 15 dias de férias, mas enquanto as férias não chegam, vamos estudar? E aí? Já pegou o material, lápis, caneta, borracha, tudo aí ao seu alcance? Então vamos começar a nossa aula de hoje. E, afinal de contas, o que vamos trabalhar? Qual gênero? Qual habilidade, hein? Você já está vendo aí pelo slide. Nós temos hoje lenda e mito e vamos estudar os elementos da narrativa, como eles aparecem, tá? Que é identificar em textos narrativos o enredo, os personagens e suas características físicas e psicológicas, a caracterização dos espaços, os tempos cronológico e psicológico, o foco narrativo e a opinião do narrador sobre os acontecimentos e personagens. Então, vamos ver os textos narrativos, já falamos, e vamos trabalhar através da leitura de lenda e de mito. Nós lembramos que a lenda e o mito são textos que nos dão conta de explicações para aquilo que nos parece inexplicável, por exemplo, como a cor dos ipês, né? Então, como, por exemplo, comportamentos. Nós vimos, por exemplo, que as lendas são contos populares que nos dão ensinamentos. O Cabeça de Cuia, por exemplo, que traz aquela ação terrível do filho contra a mãe e aquela arrogação daquela praga, e o filho, enfim, tem que passar por uma punição para se purificar e, né, resgatar, vamos dizer assim, a sua cidadania, né, o seu estado de ser humano, no sentido mais genuíno dessa palavra, de ser humano, né? Ele age como um bruto, como um animal ao matar a sua própria mãe. Então, são mais ou menos essas informações, tá? Esses textos que vamos estudar. E vamos começar com a lenda da Gralha Azul. A Gralha Azul, talvez falando assim, a gente não lembre bem do que se trata, mas olhe para essa imagem. Nós temos aí esse lindo pássaro, né? Com essa coloração azul, as suas penas azuis, e aí na altura da cabeça é preto, não é verdade? De onde é que será essa lenda? Vamos lá. Ela é considerada uma ave símbolo do estado do Paraná. Sua população encontra-se em situação preocupante quanto ao risco de extinção. Tá? Vamos tomar cuidado, né? Nós precisamos preservar a nossa fauna e a nossa flora, para que nós precisamos das florestas, nós precisamos de todas as espécies de animais para que haja o equilíbrio ecológico, nós possamos viver dignamente, viver bem, né? Bom, mas do que fala essa lenda? Há muito tempo a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante às outras de sua espécie. Um dia a gralha azul resolveu pedir para Tupã lhe dar uma missão que a faria muito útil e importante. Então observe que a gralha, que é o personagem dessa história, ela quer ter alguma utilidade, ela quer ter uma funcionalidade, quer ser alguém útil, importante em determinada situação. Ela pede a Deus, Tupã, para que lhe faça útil e importante. Tupã lhe deu um pinhão, um fruto, não é? Que a gralha pegou com seu bico, com toda a força e cuidado. Observe como o narrador dessa lenda vai caracterizando esse personagem. A gralha pegou com toda a força e cuidado. Abriu o fruto e comeu a parte mais fina. A outra parte mais gordinha resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo, né? Quer dizer, a parte mais gordinha aí que ele chama é a própria semente. O que vai acontecer? Se ela enterrou no solo, o que pode acontecer? Porém, alguns dias depois, ela havia esquecido o local onde havia enterrado o restante do pinhão. Ela guardou para comer depois, mas não encontrou mais. A gralha procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto. Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado a semente uma pequena araucária, que é um tipo de árvore, né? Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. Observem mais uma vez o narrador caracterizando esse personagem com todo amor e carinho. Ela é uma cuidadosa, amorosa, né? Quando o pinheiro nasceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha
e a semente, que eu já falei, dando origem a novas araucárias. Então observe que aquele pinhão, que era o fruto, ela foi plantando, como ela percebeu que ao enterrá-lo no solo, nascia um pinheiro, nascia, né, uma araucária, então ela foi percebendo e ela foi plantando várias, até formar uma floresta de araucárias. Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná, com milhares de pinheiros, dando origem à floresta da araucária. Quando o Tupã viu o trabalho da Gralha Azul, aquele trabalho cuidadoso, amoroso, dedicado, não é verdade? Resolveu dar um prêmio a ela. Pintou suas penas na cor do céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e sua dedicação. Assim, a gralha, que era parda, tornou-se azul. Então, observe que a gralha, o narrador caracteriza esse personagem, né, como sendo um ser cuidadoso, amoroso, carinhoso, e por conta disso ele é recompensado, né? Ele acaba se distinguindo dos demais por ser tão especial. Passa a ter uma coloração antes parda, mais escura, passou a ter uma coloração azul como premiação. Então observe que eu falei lá no início, no caso do cabeça de cuia, há uma punição. Nesse caso aqui da gralha azul, conta uma premiação, né? Esse animal bonito, ele é premiado pelas suas boas ações, pelo seu, né, por ser um ser tão importante para esse lugar, ao criar essa floresta de araucárias, do pinheiro, né? Bom, vamos então a algumas questões, tomando por base os elementos da narrativa. O trecho que evidencia o espaço onde se passa a lenda da gralha azul é... Ora, o espaço, nós sabemos que uma narrativa, nós temos quem? Os personagens, que são aqueles seres que vivem aquelas ações retratadas na história, não é? Essa história, esses acontecimentos, naturalmente, que eles acontecem em um determinado lugar. Aonde foi que se passou essa história? Em Teresina, em São Luís, em Fortaleza, quer dizer, o lugar, o espaço, tá? Beleza? Então essa questão aqui diz respeito a esse elemento da narrativa. O espaço, poderia ser o tempo, tá? Mas aqui é o espaço. Então vamos lá. Qual o item que traz aí uma referência ao espaço, a origem, né, da lenda da gralha azul? Tupã lhe deu um pinhão que a gralha pegou com seu bico, com toda a força e cuidado. Há aqui nesse trecho alguma referência de lugar? De espaço? B. Em pouco tempo conseguiu cobrir a grande parte do estado do Paraná. Há uma referência de lugar aqui, de espaço, onde aconteceu essa história, de onde é essa história? C. Há muito tempo a gralha azul era apenas uma gralha parda. E a letra D, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. Então observe que nós temos 4 itens, mas apenas em um deles há uma referência direta com relação ao espaço onde se passa essa história, né? Ao espaço que deu origem a essa lenda da gralha azul, e você vai marcar. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, volto já, 15 segundos, e nós conferimos a sua resposta. Bacana? Então, olha só, nós queremos um indicativo de lugar. Letra A, Tupã lhe deu um pinhão, que é o fruto, que a gralha pegou com seu bico com toda a força e cuidado. Observe que na letra A não há qualquer referência de espaço, de lugar, né? Diz apenas a ação de Tupã, um Deus que presenteou a gralha com o pinhão, e a ação da gralha, que foi pegar esse pinhão, né, com toda a força e cuidado. Então nós temos aí 2 personagens, 2 ações desses personagens, mas não tem referência de onde eles estão. Qual espaço? Letra B. Em pouco tempo conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná. Opa! O estado do Paraná, capital, Curitiba. Então observe, né, um estado, nós moramos, por exemplo, no estado do Piauí. Essa lenda acontece no estado do Paraná. Então observe que há uma referência de espaço, de lugar.
Então, por isso que a resposta correta é a letra B, porque está dizendo aí que cobriu grande parte do estado do Paraná. Significa dizer que essa lenda dá conta desse lugar, desse estado brasileiro, que é o estado do Paraná, tá? A letra C tem uma referência de tempo. Há muito tempo, a gralha azul era apenas uma gralha parda. Há muito tempo. Então, observe que é um tempo indefinido, né? Mas é um tempo antigo, um tempo atrás, um tempo aí. Há um tempo que se passou, então é um indicativo de tempo, mas não de espaço, que é exatamente o que a questão pede. Letra D, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e carinho. Aqui há uma caracterização da personagem gralha, que ela cuidou com todo amor e cuidado. Observe que há essa preocupação do narrador em situar o leitor com relação a personalidade do personagem, né? As características aí psicológicas, né? Com todo amor e carinho. Então, por isso, não é referência de lugar, mas é uma referência com relação ao personagem. Como a questão pede, onde se passa, ou seja, o espaço onde se passa, por isso que é a letra B. Bacana? A segunda questão diz assim, essa história termina quando a gralha enterra uma parte do pinhão. Será que aí é o nosso desfecho, quando ela enterra uma parte do pinhão? A gralha resolve cuidar da araucária? Será? Tupã dá um pinhão para a gralha? Ou Tupã pinta as penas da gralha? Então, observe que nós temos aqui 4 alternativas, nós temos aqui, e ele quer o desfecho, tá? Ele quer como termina essa história, e vou dar um tempinho para você responder. Eu acho que 15 a 20 segundos são suficientes para vocês chegarem à resposta correta. Bacana? Enrola não, hein? Estou de olho em você. Estou, contando aqui os segundos para vocês me darem essa resposta. Então, olha só, ele quer saber como termina. Fala, a gralha enterra uma parte do pinhão? Não termina assim quando ela enterra. Vocês lembram que ela recebe o pinhão de Tupã, ela come um pedaço e a parte mais gordinha ela enterra. Então, observe que isso faz parte do desenvolvimento da história, tá? Então, não é o fim ainda. A gralha resolve cuidar da araucária. Observe que esse cuidar da araucária, ela enterra, ela percebe que dali nasce uma árvore, e aí ela passa a cuidar dessa árvore, da araucária, e começa a plantar outras árvores, e formando aquela floresta de araucárias. Então, observe que a história não termina ainda nesse ponto em que ela resolve cuidar da araucária, ainda acontecem outros fatos, outros acontecimentos. Tupã dá um pinhão para a gralha. Ora, isso aqui é o início de tudo. Está ali praticamente na situação inicial. Era uma gralha parda e Tupã ela pede a Tupã uma forma de ser útil, e importante, e aí Tupã entrega ali um pinhão. Então isso está ali no início da história, na verdade, não está no fim. Tupã pinta as penas da gralha, sim, ela era uma gralha parda, vocês lembram? Depois que ela foi plantando essas sementes araucárias, que ela foi cuidando dessa floresta de araucária, que ela formou aquela grande floresta cobrindo o estado do Paraná, Tupã, vendo aquela forma carinhosa, cuidadosa com que ela tratava as araucárias, os pinheiros, o que acontece? Ele pinta, dá uma cor celestial, cor do céu, cor azul para as suas penas, ou seja, pinta as suas penas e ela passa a ser uma gralha azul. Antes era parda, agora virou gralha azul, como premiação por seu trabalho, por seu cuidado, pelo seu zelo para com as araucárias, Tudo bem? Então, por isso que a resposta correta é a letra D. Tupã pinta as penas da gralha, dá essa coloração azul para as suas penas. Bom, os personagens da lenda são Tupã e Pinhão. Quem são os personagens? Quem são aqueles
seres que agem, que fazem com que a narrativa evolua, se desenvolva, né? Que faça com que essa história comece ali, tem o seu início, ali gera, vai complicando, né? À medida que ela sente falta, onde ela plantou aquele pinhão, e daqui a pouco ela começa a perceber que nasceu uma árvore dali, e ela entende isso e começa a plantar várias outras até formar a floresta, né? Então, né, quem é que faz isso? E quem é que lhe entrega esse pinhão? Quem é que premia esse personagem pelos seus excelentes serviços, vamos dizer assim, né? Então vai ser Tupã e Pinhão, Pinheiro e Paraná, Gralha Azul e Tupã, Gralha Azul e a Gralha Parda. 15 segundos serão suficientes para vocês responderem, tá bom? Então, já sabem, né? Essa é bem fácil, mas se não sabem, não tem problema. Vamos descobrir agora, juntos. Os personagens são Tupã e Pinhão. Tupã, tudo bem, é o deus que atende ao pedido da gralha, que depois premia a gralha com a coloração azul para as suas penas. Então, Tupã, ok. Mas Pinhão não, Pinhão é o fruto que ele entrega para a gralha. Então, Pinhão não é personagem, tá? Pinheiro e Paraná, não, Pinheiro é um tipo de árvore, Paraná é o estado, é o espaço onde acontece a história, não é personagem. A Gralha Azul e Tupã, a Gralha Azul, né? O personagem principal é essa ave cuidadosa, zelosa, e Tupã é exatamente a quem ela procura para que receba uma ação importante, para que tenha uma importância, e ele entrega o pinhão, e aí ela acaba povoando o estado do Paraná com várias araucárias. Então a resposta certa é a letra C. Gralha Azul e a Gralha Parda. A Gralha Azul e a Gralha Parda são o mesmo personagem, são apenas formas, estados diferentes. Parda no início e azul quando Tupã lhe premia com a coloração das suas penas, mas se trata do mesmo personagem, por isso que a resposta correta é a letra C, ok? Bom, vamos agora ler um mito. Não, olha, as lendas dão conta normalmente dos animais, ou então de personagens populares. Pescador, no caso do Crispim, né? Ou uma mulher, uma pessoa comum, como no caso da Não Se Pode, nós vamos ler daqui a pouco um texto da Não Se Pode, Teresina. Quando se trata dos deuses, né? Quando tem essas explicações para os sentimentos humanos, né? Para a própria criação do homem em si, e que os personagens são deuses, aí nós temos os mitos. E nós vamos ler agora a Caixa de Pandora. Conta a história que o Titã Prometeu, aquele que vê antes e seu irmão Epimenteu, aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem, porém irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu então vingar-se de Prometeu e da humanidade. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atenas lhe deu o sopro de vida. A deusa Afrodite lhe deu beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave. E Hermes lhe deu persuasão, que é o convencimento, convencer alguém de alguma coisa. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Olha a caracterização da Pandora aí, mentirosa, né? Com isso, a linda mulher, passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa, mais uma caracterização para Pandora. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, né? Eu já estava falando o nome dela, aquela que tem todos os dons.
Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram não entregar a Epimeteu. E assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse. Caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Então, todos, violência, inveja, loucura, né, vingança, doença, tudo isso ficou à solta pelo mundo. Só prendeu a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Ou seja, vingança, ódio, doença, tudo isso nós temos, né? Surgimento desses sentimentos maléficos. O único que ela prendeu é exatamente o que nós precisamos ter diariamente, que é a esperança. Precisamos alimentar. Então observe que existe aí um pensamento, um ensinamento, né? Algo no sentido construtivo, educativo, tá? Há uma teimosia aí, por conta dessa teimosia de Pandora, que abriu a caixa, acabou provocando a humanidade, todos esses sentimentos que nós, infelizmente, percebemos no dia a dia. Observe, conta a história que o Titã Prometeu, aquele que veio antes, e seu irmão Epimeteu, aquele que veio depois, criaram os animais e os homens. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem, ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar, sonhos e buscar riquezas minerais. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Revendo esses trechos, percebemos a presença de um narrador. Olha, conta a história conta, ele conta, ela conta. Que pessoa é essa? Primeira ou terceira pessoa? Terceira pessoa. Prometeu ensinou diversas coisas do homem. Prometeu, ele ensinou. Terceira pessoa também. Pandora foi enviada para Epimeteu. Pandora foi enviada, ela, terceira pessoa. Então observe, nós temos aí um narrador. Qual é o tipo de narrador? É um narrador personagem? Porque Epimeteu narra a sua vida. Olha, narrador personagem é quando você fala em primeira pessoa. Eu fiz isso, eu contei a história do Titã Prometeu e seu irmão. Eu ensinei diversas coisas ao homem, eu fui enviado por Epimeteu. Então observe que o narrador personagem é aquele que fala em primeira pessoa. Ele está ali contando a história. Mas observe que não é assim. É terceira pessoa, como eu disse antes. Ele conta, Prometeu, ele ensinou. Então não é a letra A e muito menos a letra B, porque não é narrador personagem, é o narrador que está fora, é o narrador que observa e conta essa história a partir do ângulo de visão que ele está tendo daqueles acontecimentos, daqueles fatos. Então não é nem a letra A e nem a letra B. Não é narrador personagem, ele não está ali. Não há verbos nem pronomes em primeira pessoa, como eu já falei antes. Narrador observador, até aqui tudo bem, é aquele que vê, aquele que observa e conta a história a partir do ângulo que ele está vendo. Porque, além de contar a história, ele faz parte dela. Não, eu já disse, se o narrador faz parte da história, então é narrador personagem. Então também não é a letra C. Letra D, observador, pois ele apenas narra os fatos sem participar da história. Então, o narrador aí, ele conta a história de onde ele está, do ângulo que ele tem daqueles acontecimentos, da visão que ele tem daqueles acontecimentos, tá? Então, ele não participa da história, porque se ele participasse, seria narrador personagem. E os verbos seriam em primeira pessoa e os pronomes seriam em primeira pessoa. Bacana? Como nós temos aqui verbos e pronomes em terceira pessoa, terceira pessoa, então, nós temos um narrador observador, ele apenas narra os fatos, bacana? Visto de fora.
Temos aqui uma última questão, reveja os trechos abaixo. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Observe aí, como é a Pandora, que características, como é psicologicamente como esse personagem, dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, aquela que tem todos os dons. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher curiosa, aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor. Então observe que ao longo da narrativa nós vimos ali personalidade dissimulada e perigosa, né? Curiosa, porque a curiosidade da mulher aumentava, então era uma mulher curiosa. Então vamos lá, qual dessas características não pertencia ao caráter de Pandora? Letra A, curiosa. Ela não era curiosa, ela queria saber o que havia dentro da caixa. A curiosidade da mulher aumentava. Então observe que perigosa, se ela faz uma coisa que não é correta, ela é orientada para não fazer aquilo, e mesmo assim ela faz, vamos lá. Cuidadosa, ela é cuidadosa, ela tem cuidado com aquilo, com o material que ela recebe. Bom, ela recebe material, ela não pode abrir, e de repente ela abre e sai tudo dali de dentro e causa todo o mal à humanidade. Vamos pensar, de repente ela não é tão cuidadosa assim. Vamos ver a letra D. Dissimulada? Sim, dissimulada, quer dizer, ela né, não mostra realmente quem ela é, aparentemente ela se mostra como uma pessoa, né, cuidadosa, ela está ali para cuidar daquela caixa, ela está ali para fazer, né, cuidar daquelas ações, no entanto ela não faz aquilo, ela aparenta estar disposta a cumprir com sua missão, no entanto ela faz o contrário. Então é uma pessoa dissimulada, não? Portanto, a única coisa que ela realmente não é mesmo é cuidadosa. Ela não tem cuidado com a missão que ela recebe. Bacana? Bom, nós não conseguimos ler a lenda da Não Se Pode, mas não tem problema. Ficamos aqui, vocês compreenderam com certeza a habilidade da aula de hoje, mas se não compreendeu, leve as dúvidas ao seu professor, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco nessa aula aqui, você na sua casa e eu aqui na TV. Nós vamos nos entendendo, tá? E é isso. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.